Resumo do livro Homem Narcisista, talvez você conheça ou viva com um, de Laurie Holman. No atual clima político e social, as tendências ao narcisismo estão sob maior observação do debate público. Contudo, há várias nuances a observar sobre esse tema. Uma das grandes questões relacionadas ao narcisismo é que muitas mulheres não sabem como identificar ou reagir a homens narcisistas, especialmente quando convivem com eles dentro de casa. Em Homem Narcisista, talvez você conheça ou viva com um, a psicóloga Laurie Holman discute o espectro do narcisismo saudável ao patológico, define os sintomas do transtorno de personalidade narcisista e analisa especificamente homens narcisistas bem-sucedidos. A autora explora o impacto da cultura sobre o narcisismo, questionando se existe uma base evolutiva para o narcisismo com os valores geracionais contemporâneos. Desse modo, ela faz uma análise da relação entre o narcisismo masculino e a violência, criando uma estrutura para compreender as consequências do narcisismo nas famílias. Sobre o seu ponto de vista como psicóloga clínica, a autora aborda o transtorno narcisista em seus pacientes, retratando como o comportamento deles afetava suas respectivas famílias. Ao enfatizar a ocorrência do narcisismo em indivíduos do sexo masculino, a obra se concentra no narcisismo de uma forma abrangente. Assim, há uma apresentação de relatos que mostram como homens com traços narcisistas criam relações familiares tóxicas, muitas vezes sem se darem conta do mal que são capazes de fazer a seus entes queridos. Entre os tópicos abordados no livro estão como o transtorno narcisista se desenvolve e impacta as pessoas ao redor do indivíduo afetado, especialmente suas famílias e cônjuges, e como tratar as pessoas afetadas. Um foco especial é dado ao vínculo entre mãe e filho e como, caso seja disfuncional, ele pode levar ao narcisismo. A autora usa como apoio da sua escrita casos reais de pacientes masculinos e de suas famílias que ela tratou como psicóloga. Assim sendo, ao longo dos capítulos do livro, ela descreve a realidade de um jovem rapaz com traços narcisistas, a de 3 casais em que o marido é narcisista e a de um pai narcisista e sua filha adolescente. Holman também esclarece como criar um filho para que ele não se torne um narcisista na vida adulta e dá dicas sobre como as esposas de narcisistas podem viver de uma forma mais feliz e saudável. Ela ainda discute se um narcisista é capaz de mudar e como o narcisismo e o amor normal se diferenciam. O livro é bem intrigante, especialmente para quem tem interesse em aprender mais sobre narcisismo e outros problemas de saúde mental relacionados. Sua escrita é concisa, de modo que é uma obra bastante acessível para leitores leigos interessados no tema, sem utilizar de forma excessiva jargões clínicos e complexos. Dessa maneira, Holman convida o leitor a se aventurar na realidade de homens que se esforçam para se sentirem completos, por meio de uma constante ilusão de autossuficiência e autoimportância, na qual esperam que seus membros familiares ou outras pessoas próximas preencham o seu vazio de narcisista. Homem Narcisista consegue ser informativo e atrativo para um público amplo de leitores. Assim, profissionais de saúde mental, homens narcisistas e seus membros familiares podem se beneficiar dos temas abordados. Holman traz uma visão atenciosa e compassiva sobre a formação e a perpetuação da personalidade narcisista a partir de múltiplas perspectivas e contextos. A autora incorpora a inteligência parental, novas descobertas de seu trabalho clínico e modelos de intervenção estabelecidos. Dessa forma, seu livro serve como um guia útil para que tanto as famílias quanto os profissionais de saúde possam identificar os traços e lidar com os desafios de conviver com um narcisista. Por conta do aumento da incidência do narcisismo, a obra é muito oportuna para os tempos atuais.
Ela concentra-se em soluções construtivas que podem servir de apoio para quem convive com pessoas com transtorno narcisista e também ajudar os afetados, levando-os a uma mudança positiva em suas vidas. Segundo a autora, o narcisismo se apresenta dentro de um espectro, sendo até mesmo considerado, em certo grau, saudável e responsável por resultados positivos, como a manutenção da boa autoestima do indivíduo. Por outro lado, no extremo oposto mais negativo do espectro, quando o indivíduo narcisista se torna manipulador e insensível às necessidades alheias, o narcisismo se torna disfuncional. Apesar disso, Holman compartilha uma visão positiva de que, por meio do tratamento terapêutico, os indivíduos narcisistas podem mudar e ser membros produtivos tanto para suas famílias quanto para a sociedade, que certamente é mais esperançosa do que a visão comum, que enxerga narcisistas como indivíduos egoístas incapazes de mudar. O narcisismo costuma ser tão mencionado nas conversas do dia a dia que muitas vezes seu significado verdadeiro acaba sendo esquecido. A palavra narcisismo remete ao mito grego de Narciso, um homem que contempla seu próprio reflexo em um lago e se apaixona por si mesmo devido à sua beleza. Por conta disso, é feita a associação de narcisistas como indivíduos egocêntricos que não entendem porque os outros nem sempre os consideram tão importantes e extraordinários quanto eles pensam ser. O livro explica o que é o narcisismo e como ele se caracteriza nas pessoas, e fornece uma visão extremamente rica e detalhada, além de muitos exemplos de comportamentos típicos de indivíduos narcisistas. Como a autora aponta, o sucesso profissional ou financeiro de um homem narcisista, na verdade, serve para encobrir uma dor profunda e ressentimentos que geralmente se originam nos seus 3 primeiros anos de desenvolvimento. Por conta disso, ao longo do livro, são apresentadas muitas tentativas de controle por parte de homens narcisistas para afirmar a sua importância perante outros ou receber adulação. No entanto, esse comportamento nocivo traz consequências ruins às pessoas próximas quando o narcisista se sente frustrado ou desapontado. No livro, são exploradas as raízes do narcisismo patológico nos primeiros 3 anos de vida dos homens. Nesse período crucial, segundo a maneira como o filho se relaciona com a mãe, ocorre um presságio da forma como um homem se relacionará com as mulheres quando se tornar mais velho. Na infância, as crianças se habituam com momentos em que se sentem grandiosas, o que é normal em um estágio inicial de desenvolvimento. No entanto, se esse ponto de desenvolvimento for maculado e esses momentos tiverem um impacto exagerado na relação entre mãe e filho, pode haver implicações negativas anos mais tarde. Holman enfatiza 16 características que homens narcisistas de sucesso geralmente têm em comum. Por exemplo, eles falam de si mesmos quase exclusivamente, têm delírios de grandeza, tiram proveito das pessoas e são invejosos. Desse modo, homens narcisistas são muito conscientes de suas conquistas e acham natural chamar a atenção dos outros enquanto falam de suas próprias realizações repetidas vezes. Ainda mantêm um evidente senso de superioridade, buscando desacreditar outras pessoas, concentrando-se nas falhas delas. Essa é uma forma de ocultar suas próprias deficiências e preservar sua autoimagem, sempre se demonstrando muito convincentes em seus argumentos. Porém, como Holman esclarece, tais reações são um reflexo da baixa autoestima de narcisistas e da sua necessidade frequente de ser superior aos outros ao seu redor. Assim, narcisistas veem pessoas que têm coisas que eles não possuem como ameaças. Sem compreender por que não têm tudo o que desejam e se achando merecedores, buscam vingar-se daqueles que imaginam estar no seu caminho. Outra impressão comum é que os narcisistas imaginam que os outros sentem inveja deles. Embora eles mesmos nutram esse sentimento dentro de si de forma recorrente, narcisistas costumam rotular as outras pessoas de invejosas, arruinando suas relações com frequência por conta disso. Embora existam certas semelhanças,
Cada narcisista é diferente em sua capacidade de mudança, mas, em geral, são obcecados por ilusões de poder, brilhantismo, beleza e amor ideal, sem ter a vontade de reconhecer ou de se identificar com os sentimentos ou necessidades dos outros. O narcisista se sente acima dos outros e deseja controle e domínio. Ele quer atenção constante e se ressente quando outros estão no centro das atenções. Sentindo-se especiais, narcisistas buscam ainda se associar a outros que consideram ser tão únicos e especiais quanto eles. Em sua maioria, narcisistas levam as pessoas a acreditar que são modelos da sociedade, mostrando apenas a sua verdadeira face àqueles que mais se dedicam a eles, que acabam se tornando suas maiores vítimas. Holman discute que mesmo que alguns narcisistas possam não demonstrar sua fúria em público e aparentem ser humildes e amáveis, no fundo, eles são muito impiedosos. Tanto os narcisistas mais explícitos quanto os ocultos guardam dentro de si sentimentos de insegurança e buscam formas de obter reconhecimento. O narcisista explícito utiliza a intimidação, enquanto o oculto usa métodos mais passivamente agressivos. Eles sentem pouco ou nenhum remorso para conseguir o que desejam e, quando dão algo, é para conseguir algo em troca. Todos os homens citados ao longo do livro apresentam qualidades de sucesso e domínio e traços velados de vulnerabilidade e inferioridade que eles buscam compensar de forma brilhante em suas áreas de atuação. Holman lembra que traços narcisistas estão presentes em todos e são, inclusive, responsáveis por qualidades positivas, tais como autoestima, confiança e ambição. Tais traços resultam em um amor próprio saudável que permite uma pessoa amar as outras. Porém, os homens narcisistas, apresentados nos capítulos, não são capazes disso. Aparentemente, eles são agradáveis e notáveis por conta de suas qualidades de confiança, liderança e inovação, mas quando suas características se excedem, as falhas em suas relações tornam-se evidentes. Para esses homens, suas carreiras, cônjuges, colegas de trabalho, para esses homens, suas carreiras, cônjuges, colegas de trabalho, filhos e mesmo estranhos existem para satisfazer seus desejos narcisistas até serem rejeitados ou ocorrer uma instabilidade em seu trabalho ou na vida cotidiana. Cada um deles é muito consciente da própria imagem, querendo parecer normal, estável, influente e dominante. O mais impressionante, como o livro demonstra, é que nenhum desses homens narcisistas sente remorsos por ter magoado outras pessoas. O que importa é sempre seu próprio interesse. Porém, com apoio, muitos narcisistas podem mudar. Esse é um esforço terapêutico assustador para a maioria deles, e uma perspectiva positiva para que o narcisista mude de forma significativa ao longo do tempo permanece em questão. Nesse sentido, o livro Homem Narcisista pode ser um instrumento de grande ajuda para tentar compreender as causas e consequências do transtorno de personalidade narcisista.